estamos aqui chegando no mês de março, que nós temos dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e é um dia que nós costumamos trabalhar com a energia de Pombagira. Mas, afinal, Pombagira, o que que é? Pombagira é mulher da vida? Pombagira é uma prostituta? Quem tem uma pombagira perto não consegue ter um relacionamento estável? Gente, tem muitos mitos, tem muitas coisas que foram inventadas ao longo do tempo a respeito de pombagira. Não quero falar de feminismo, né? Não quero entrar em assuntos de religião, mas a questão é: quando a gente fala sobre o sagrado feminino, quando a gente vai estudar o que aconteceu com figuras importantes, né, com mulheres importantes da nossa história, a gente chega ali à conclusão de que elas foram abafadas, né? Elas foram reprimidas. Isso vem de muitos e muitos séculos. Nós temos a história da própria Maria Madalena, que foi tida como uma prostituta e que não é uma prostituta, né? Mas foi interesse da igreja que todos acreditassem que ela tinha sido uma prostituta. Depois, Maria Madalena, ela foi inclusive canonizada e ela hoje é Santa, né, Maria Madalena. Então nós temos o dia da Santa Maria Madalena, mas não é muito interessante para a igreja exaltar e levar este conhecimento a todos. Então ela ficou sim conhecida como a mulher que quase foi apedrejada, como a prostituta, né, como vários símbolos ali que aparecem na Bíblia é atribuído a Maria Madalena. E se vocês forem ler, forem estudar um pouco mais, vocês vão ver que na verdade nem se fala, em algumas passagens nem se fala de Maria Madalena, mas ela recebeu a culpa. Nós temos também Joana d'Arc, né, que lutou muito por justiça e depois ela foi injustiçada, porque onde já se viu a mulher ter tanto poder assim, né? Uma sociedade patriarcal não pode dar a devida importância à mulher. Eu não sou a melhor pessoa para entrar nesse assunto, né? Às vezes podem, acho que, eu não sei se é depois de mim, que tem aí a Marisa, mas assim, existem pessoas que podem falar e podem trazer um contexto histórico muito bom a respeito disso. Então, assim como essas mulheres foram reprimidas, né, o que acontece com a gente? Nós, mulheres que lutamos para ter o nosso espaço na sociedade, a gente acaba recebendo como verdade, acaba não vendo a segunda intenção por trás de todo esse processo e a gente acaba repetindo para outras pessoas, né? Maria Madalena foi uma prostituta. E assim também acontece com o orixá Pombagira, né? Então, nós mulheres que devemos lutar contra essa intolerância, contra essa repressão, nós acabamos muitas vezes nos unindo a ela e repetindo as barbaridades que falam por aí. Então, eu como profissional da área, como trabalho muito com os orixás, eu já ouvi muita barbaridade, né? Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre Pombagira é que ela não é uma prostituta, ela é uma divindade de Deus, é um orixá, é algo sagrado, né, que vem aqui para nos ajudar em certos aspectos das nossas vidas. Por falta de um nome, né, para essa energia feminina tão forte, foi atribuído este nome de Pombagira. E se a gente vai estudar
existe até aí um estudo da origem deste nome, que vem da cultura banto, que é da Pombonigila e que virou Pombogira, e assim vai virando, e aí vira Pombogira, Pombagira. Existe toda essa história de onde surgiu esse nome. A questão é que o orixá maior Pombagira, ele não tinha um nome, mas a energia se aproximava muito de uma divindade que tinha as mesmas características, então acabou meio que pegando um nome emprestado. Mas falar de Pombagira vai muito além de falar da origem do seu nome, né? Falar de Pombagira é colocar para vocês o que é que realmente a Pombagira faz em nossas vidas. Eu fiz uma postagem que saiu hoje no meu Instagram, dia 23 de fevereiro, ou ontem, no dia 22 de fevereiro, não lembro agora. Foi ontem, dia 22 de fevereiro. E ali eu falo um pouco sobre a atuação de Pombagira. Então, eu até coloquei um slide que fala da hierarquia das necessidades de Maslow. Quem estudou marketing já estudou isso, né? Maslow era um psicólogo. Eu vou mostrar para vocês aqui essa imagem, tá? Ela tá no segundo slide. O primeiro slide lá na página vai aparecer a imagem de Pombagira e depois vem a pirâmide de Maslow. E o que eu vou dizer aqui para você, o que é que Maslow diz? Maslow diz que nós, seres humanos, nós temos necessidades. E essas necessidades, elas podem ser colocadas nesta pirâmide. Então, o homem começa nessas necessidades aqui e depois ele vai subindo. A partir do momento que ele consegue suprir a primeira necessidade, que é a base da pirâmide, ele está pronto para ir para uma outra acima. Para vocês entenderem. A primeira necessidade do ser humano, segundo a teoria de Maslow, é a fisiologia. Ou seja, nós precisamos respirar, nós precisamos comer, nós precisamos tomar água, nós precisamos fazer sexo, nós precisamos dormir e nós precisamos também excretar, né? Então são as necessidades físicas. Se eu não como, se eu não tenho comida, se eu não consigo dormir, se eu tenho dificuldade em respirar, como é que eu posso pensar em segurança na minha vida, né? Então, eu só vou pensar em algo além quando essas minhas necessidades estão ok. Quando eu tenho onde dormir, onde morar, eu tenho o que comer, eu estou vivendo, estou com saúde. A partir deste momento que eu tenho essas necessidades, que é a base desta pirâmide, eu vou para a parte de cima, que é a segurança. Então, depois que eu tenho essas necessidades básicas supridas, aí eu vou desejar a segurança. Segurança do corpo, segurança do emprego, de recursos, de moralidade, de família, de saúde e de propriedade. Então, eu só vou pensar em ter um emprego se eu tô ok com as minhas necessidades básicas, né? Porque se eu tô jogada numa cama de hospital e que eu tô ali sem as minhas necessidades básicas, como é que eu vou pensar em procurar um emprego? Bom, depois disso, né, aí a gente sobe um pouco mais nessa pirâmide e nós temos amor e relacionamento. Então, a partir do momento que a pessoa tem um emprego, tem os recursos para que ela se sustente, ela vai pensar em amizade, em família e aqui no caso ele coloca como intimidade sexual. Porque lá na base da pirâmide, o sexo ele vem como um instinto. E aqui ele já vem como o relacionamento sexual com o amor envolvido. Eu tendo amigos, tendo família, eu consigo subir um pouco mais na minha pirâmide.
Então, eu passo a querer autoestima, confiança, conquistar as coisas, respeitar os outros, né? Então, eu só posso querer comprar uma casa se eu tenho um emprego, se o meu corpo está funcionando bem, eu tô com saúde, aí eu desejo mais. E aí a gente sobe para realização pessoal. Então a gente vai trabalhar com a moralidade, criatividade, solução de problemas, aceitação de fatos. Então, é um momento que a pessoa tá lá, quer fazer uma terapia, quer se entender, mas ela só vai se preocupar com isso se ela tem as outras necessidades dela atendida. Tá, e aí, onde é que entra Pombagira nisso? Então, nós vamos falar de Pombagira e de Exu ao mesmo tempo. Não dá pra gente falar separado. Por isso que muitas pessoas falam, Pombagira é parceira de Exu e já acham que eles são casados e que eles vivem fazendo sexo no astral. Não é nada disso. Pombagira, ela trabalha com o nosso estímulo e com o nosso desejo. Então, mais uma vez eu falo, para que eu estivesse aqui hoje falando sobre esse assunto com vocês, eu precisei de um estímulo, né? Então, no caso, teve uma perguntinha lá na caixinha que eu quero saber sobre Exu e Pombagira. Foi um estímulo, vamos falar de Exu e Pombagira. Eu tive o desejo de falar, né? Porque eu desejo expor essa verdade para outras pessoas. Então, quando a gente fala em estímulo e desejo, nós falamos de estímulo e desejo em todas as áreas das nossas vidas, ou seja, em toda essa pirâmide de Maslow. Eu tenho que desejar buscar a comida, eu tenho que desejar comer, eu tenho que ter o estímulo disso tudo. Eu tenho que ter o desejo de ter um emprego melhor, eu tenho que ter o desejo de arrumar um emprego e eu tenho que ter o estímulo. E quem faz isso é Pombagira. E aí a gente tem uma conotação, a gente costuma falar de desejo, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, desejo sexual. Né? Desejo sexual. Pombagira trabalha com desejo, ela vai trabalhar com desejo sexual. Sim, Pombagira vai trabalhar com o desejo sexual. E se você for olhar, a gente também precisa do estímulo e do desejo sexual, porque além de estarmos trabalhando os nossos chakras, a elevação da Kundalini, a gente está está perpetuando a espécie. Se a gente não tem o desejo e o estímulo sexual, a humanidade vai acabar. Então, também é um campo de Pombagira. Mas não é somente o campo de Pombagira. E aí as pessoas começam a confundir. Eu posso pedir para a Pombagira aumentar a minha libido? Posso. Eu posso pedir para a Pombagira esquentar o meu relacionamento? Posso. Mas eu também posso pedir para a Pombagira me dar a vontade e o estímulo de melhorar a minha depressão, de sair da cama, de realizar coisas, de vir aqui hoje e conversar com vocês, né? De ir atender os meus clientes. Então, Pombagira, ela vai trabalhar em todas as áreas das nossas vidas. E aí, onde é que entra o trabalho da Pombagira com o Exu? Imagina que eu tenho o estímulo e o desejo de arrumar um emprego melhor. Aí eu sei que eu preciso estudar, eu preciso fazer uma série de coisas, eu preciso aumentar o meu círculo de relacionamentos, eu sei de tudo isso, eu tenho esse desejo. Gente, eu tenho esse desejo, mas eu não consigo sair do lugar, não consigo fazer nada. É aí que entra Exu. Exu é a força, a garra, a vitalidade. Então, através dessa garra e dessa força de Exu, eu consigo realizar as coisas. Então, hoje eu estava deitada na minha cama, meu despertador tocou,
Aí eu queria ficar dormindo, aí vem, você tem um programa na rádio, você tem uma reunião, aí começa a vir aquele estímulo. Mas para que eu estou fazendo isso? Você tem a reunião porque você quer melhorar de vida, porque você quer aprender, então vem o estímulo. Tá bom, eu vou levantar, vou levantar. E ainda não veio a vitalidade, eu tô ali morta, né? Vou levantar. Então vem a vitalidade e a força e fala, levanta, aí você levanta. Então, não adianta nada a gente querer e não fazer. Não adianta nada eu querer um emprego e não sair para buscar este emprego. Não adianta nada eu querer mudar de vida, saber que eu preciso ganhar um salário melhor e que para isso eu tenho que estudar e eu não ir lá e estudar, né? Ou não desempenhar bem o meu papel. Então, é nesse aspecto que Exu e Pombagira, eles vão trabalhar juntos. Existe um mistério também, que é um mistério da criação, que não cabe neste momento a gente falar sobre isso, porque é um assunto bastante complicadinho aí de se entender. Eu iria ficar falando e não ia adiantar muito, mas o que importa é que existe um mistério da criação, no qual Pombagira, ela cuida do nosso interior, e Exu, ele cuida do exterior. O exterior, ele só existe porque há um interior e vice-versa. Então, neste aspecto, eles se complementam, tá? Então, Exu e Pombagira são energias vitais que nós temos no nosso dia a dia. São as energias que estão mais perto de nós, porque eles atuam em todos os tronos, mas eles vão começar atuando ali na base da pirâmide. Como seria agora a gente falar de Pombagira e também de Exu em todos os tronos divinos, né? Então, nós temos os tronos divinos e eles também seguem aí uma hierarquia que também pode ser vista até como uma pirâmide, mas no topo, né, a gente vai falar agora de uma pirâmide invertida, no topo a gente tem a fé, porque nós temos que ter fé, nós temos que acreditar. Então, eu só levanto da cama porque eu tenho fé que eu vou conseguir fazer os movimentos para levantar. Depois nós temos o amor, porque nós temos que amar tudo aquilo que a gente faz, porque senão sem amor a gente não vai a lugar nenhum. Então, sem amor eu não venho aqui para a rádio falar com vocês, sem amor eu não estudo e assim por diante. Por isso que a nossa prosperidade financeira está muito ligado ao campo do amor. A gente prospera financeiramente a partir do amor. A gente tem que amar aquilo que a gente faz. A gente tem que se dedicar àquilo que a gente faz. Depois nós temos o conhecimento, né? Então nós precisamos buscar o conhecimento, não só no sentido de estudar algo, mas também no sentido de filtrar certas informações que nos chegam. E a gente passou anos da nossa vida aprendendo que a mulher é isso, a mulher é aquilo, que Pombagira é isso, Pombagira é aquilo, que Maria Madalena é isso, Maria Madalena é aquilo. E a gente não para pensar e filtrar essas informações e se questionar. Então, Pombagira vem trazendo o desejo e o estímulo de ir atrás dessas informações no conhecimento. Depois nós temos aí a lei, que fala de ordenação, de retidão, e aí Pombagira traz o desejo de você ser uma pessoa reta, de ser uma pessoa ordenada, organizada. Depois nós temos a justiça, o trono da justiça, e a Pombagira vem trazendo o estímulo e o desejo de sermos mais equilibrados e sermos mais justos com outras pessoas. Depois nós temos o trono da evolução, e no trono da evolução Pombagira vem dando o quê? Desejo e estímulo para que a gente evolua. Porque é só evoluindo que a gente vai crescer como pessoa, como ser humano, como profissional e espiritualmente falando também.
E por último, nós temos o trono da geração e também através desses estímulos e desse desejo, a gente gera coisas novas. Hoje eu estou aqui gerando um programa novo para vocês. Esta semana eu estou gerando a semana da radiestesia para vocês. E isso nada mais foi do que o desejo e o estímulo da Pombagira e a vitalidade de Exu para que eu colocasse isso em prática, tá? Então, gente, quando falamos de Pombagira, a gente não fala somente em desejo sexual, em sensualidade, mas a gente fala também. Então, mais uma vez, através do sexo, a gente consegue perpetuar a nossa espécie. E a sensualidade? Gente, não é gostoso ver algo bonito, né? Olha só, eu arrumei o meu altar, né? Coloquei flores, é tão gostoso ver isso. Então, Pombagira vai trazendo essa coisa do estético, do belo, né? Do bonito, não do vulgar, do bonito, daquilo que a gente gosta de ver. Eu hoje me arrumei, pentei meu cabelo, lavei meu cabelo, passei um batom. Eu poderia estar aqui com a cara lavada, descabelada, com coque, com a roupa de fazer faxina. Mas não é mais legal quando a gente vê algo bonito? Quando a gente vai comprar alguma coisa? Então, quando a gente fala deste lado estético e sensual de Pombagira, a gente também não está falando de sensualizar o nosso corpo para vender o nosso corpo, né? A gente está falando num macro, num tudo. Então, Pombagira é muito maior do que aquele pontinho que as pessoas insistem em focar, insistem em frisar, né? Então, hoje eu convido vocês a ressignificar esta imagem de Pombagira, que Pombagira é isso e que Pombagira é aquilo. E aí, só para explicar, tanto Pombagira quanto Exu, a gente, como nós tínhamos uma energia de um trono divino que estava lá na criação de Deus e que não tinha nome, eles receberam esse nome. E também muita gente fala que Pombagira é Exu fêmea, não é Exu fêmea, né? Era por falta de um nome que começaram a falar que Pombagira era Exu fêmea, mas não é. Falar que Pombagira é Exu fêmea é continuar falando que a gente saiu da costela de Adão e que a gente tem que ser submissa. Então não é Pombagira, é Pombagira e Exu é Exu. Nos terreiros de Umbanda é fácil a gente saber a diferença de um boiadeiro e de Yansan ou de Xangô. Porém, por falta de um nome a este orixá, eles acabaram recebendo o mesmo nome de uma entidade. Então, uma coisa é o orixá Pombagira maior, que está lá nos tronos divinos, assim como o Exu. Eles estão na criação. E esses orixás, eles não incorporam, eles não vêm aqui para dar consulta. Então, quando eu vou num terreiro e eu converso com o Exu, tranca a rua das almas, eu não estou falando com o orixá Exu. Quando eu converso com a Pombagira, Maria Padilha das almas, eu não estou conversando com o orixá Pombagira. Eu estou conversando com entidades. Entidades, eles estão abaixo do orixá e são eles que incorporam nos médiuns. Então aí começa também aí uma certa confusão. Por quê? Porque se o médium está em desequilíbrio, esta entidade vai se apresentar desequilibrada. No meu canal do YouTube tem a playlist de poder mental e tem um vídeo no qual eu falo sobre animismo e mistificação, tá? Então,
podem assistir para ver a diferença disso, mas o que acontece é que muitas vezes, vamos supor, eu como médium recebo uma entidade ou finjo receber a entidade e de acordo com o conhecimento que eu tenho, com a ideia formada que eu tenho sobre eles, eu vou ter um certo comportamento. Então, se eu acho que Exu é do mal, é ruim, eu tô em desequilíbrio, eu vou incorporar Exu e esse Exu vai fazer barbaridades. Existem histórias, gente, de Exu que bate na cara do consulente. Isso não é entidade, tá? Isso, infelizmente, é despreparo do médium. E muitas vezes o médium, ele se utiliza dessa desculpa de que estava incorporado para fazer coisas que ele gostaria de fazer normalmente. Então, eu vi nas redes sociais aí até uma pergunta, sobre Exu Mirim, que Exu Mirim ou Exu mesmo vem em menores de idade e o menor de idade utiliza isso como desculpa para poder beber, para poder fumar. Então, isso acontece, é despreparo do médium. Por quê? Porque Exu e Pombagira, eles não precisam beber e eles não precisam fumar. Existe na hora do trabalho a bebida? Existe. Existe na hora do trabalho o cigarro e o charuto? Existe. Mas, quando eu estou incorporada e eu pego um cigarro e eu sopro aquela fumaça, na verdade, ela é uma defumação para o meu consulente. E isso não significa que a entidade, ela quer fumar. E quando eu acendo uma vela, isso em todas as, não sei, não todas as religiões, né? Mas, por exemplo, no catolicismo também, se acende uma velinha branca e coloca do lado um copinho de água. Por quê? Porque a água é a geração, gente. Então, é um elemento que a gente utiliza ali para potencializar aquela força e aquela energia. No caso de Exu e Pombagira também. Então, ele usa a pinga, ela usa a champanhe, porque isso traz um magnetismo para a nossa aura, mas não significa que ele tem que beber. Então, vamos supor, é um menor de idade que está incorporando, e até muitos terreiros proíbem a bebida. Você pega a bebida, você acende a vela ali no chão e coloca a bebida da sua entidade, mas o médium não pode beber. E aí existem alguns lugares que deixam, tá? Então, assim, ele não precisa. Pombagira vai dar em cima do meu marido. Aí eu vou com o meu marido no terreiro, ele passa com a pombagira começa a dar em cima dele. Isso não é entidade. Tá? Então, por causa dessas atitudes, por causa de um despreparo mediúnico, muitas pessoas acabam confundindo. Então, eu convido vocês neste momento a pensar e repensar, né, sobre essas questões. O que será que é, o que será que não é? Se eu estou num centro e tem uma pessoa agindo de determinada maneira, será que aquela pessoa está realmente incorporada? Ou será que ela está fazendo uso da entidade para fazer o que ela quer ou dizer o que ela quer? Vou dar um exemplo. Eu tô brigada com o meu marido, e aí o meu marido vem passar com a minha pombagira, e a minha pombagira dá uma bronca nele, dizendo para me tratar melhor e que o que ele fez foi errado. Oi? Né? Então, isso é uma prova, uma demonstração de que, não é bem a entidade que tá falando, é o médium que tá falando. Então, temos que ter muito cuidado. Então, eu sou muito defensora do feminino como um sagrado, da mulher como um sagrado, da mulher como poderosa que é, e até mesmo, né, eu sou muito defensora da pombagira como a deusa, a pombagira como uma santidade, é uma divindade de Deus. Indicações, tá? Para vocês, não tá aqui comigo agora, deixei no escritório,
mais indicações para vocês. Leiam 2 livros, e são livros que você lê rapidinho em um dia. Um deles é Exu Não é o Diabo, que é do Alexandre Comino, e o outro Pombagira, Deus Igual a Você, também do Alexandre Comino, na editora Madras, tá? Procurem, se informem, e é isso. Pombagira é uma divindade e nós precisamos desta energia nas nossas vidas. Certo, meus amores?